Toda a minha metodologia nasce deste processo de fazer a paz. Não cabe, no meu entendimento, uma pessoa querer dirigir-se para um futuro melhor, para o sucesso, para a felicidade, para resultados extraordinários, sem curar o que precisa de ser curado, sem olhar para trás e não sentir dor, não sentir aquela travagem provocada pelo medo, não sair do centro, não perder a postura por conta de raiva, por ressentimentos não resolvidos. Então fazer a paz com o passado, não as pazes com o passado. Fazer a paz com o passado, porquê? Porque eu, criadora do método próprio e do conceito de fazer a paz com o passado, entendo que existe sim um estado de conflito, de guerra interna, por conta das experiências traumáticas e dolorosas do passado. Muitas delas, quem sabe, desde a nossa tenra infância. Então, eu há 15 anos que sigo e acompanho e ajudo pessoas a ir de um ponto ao outro, um ponto negativo, limitador, em que elas não conseguem vislumbrar uma solução para as suas vidas, para um ponto em que elas estão posicionadas, comunicam estrategicamente com inteligência emocional, fazem escolhas e tomam decisões com confiança, têm uma visão positiva de futuro bem desenvolvida, bem fundamentada. Eu percebi que o que estava no fundo, na origem, não era elas não conseguirem, era algo anterior a esse estado. Porquê? O porquê que não conseguiam? E muitas delas estavam a tentar dirigir-se para um futuro carregadas, sem espaço para uma visão positiva de futuro, práticas necessárias, positivas, pensamento positivo, motivação, disciplina, todas aquelas forças que ocorrem da leveza, da clareza, do espaço para a visão. Então, trabalhando com metodologias sistémicas, desde logo o coaching integral sistémico e agora a constelação familiar, eu pude de facto compreender e, além de compreender, desenvolver as melhores ferramentas para exercer o meu trabalho, baseadas nas melhores ferramentas neurocientíficas do que é que acontece internamente. Então, para fazer a paz, desde logo, tu precisas de reconhecer que como estás não está bom, precisas de colocar-te no centro e assumir a responsabilidade pelo estado das coisas. Não vale usares a inconsciência, porque mesmo inconscientemente as tuas impressões digitais estão lá. A tua presença está em cada escolha, em cada decisão, em cada palavra proferida fora do controle. Toda a vez que tu duvidaste e te retiraste do centro, estavas lá. Agora, quero ajudar-te a trazer essa consciência para que tu possas ocupar o teu lugar, tá? Cumprir aquele ou aqueles propósitos que Deus te tenha encarregado para seres luz, feliz, com sucesso na vida. Então, fazer a paz. De onde é que vem então o conflito interno, esta guerra interna? Desde logo da tua infância. Então a primeira coisa é perceber o que é que te falta, o que é que tu consegues identificar hoje que tu gostarias de ter e não tens. Confiança, falta. Clareza, falta. Disciplina, falta. Capacidade de liderança, falta. Gerir as tuas emoções, falta inteligência emocional, sim. Falta tu teres coragem de expressar as tuas emoções. Porquê? Porquê é que tens tanta dificuldade em falar não na hora certa? Porquê é que tens tanta dificuldade em pedir aquilo que precisas? Porquê é que tens tanta dificuldade em confiar nos outros? Porquê é que tens tanta dificuldade em aceitar que és merecedora de coisas extraordinárias? Porquê é que tens dificuldade, por exemplo, em falar em público? Porquê é que tens dificuldade em tomar a iniciativa?
Porque é que tens tanta dificuldade em encerrar ciclos já muito desgastados? Porque é que tens dificuldade em observar nos outros validação pelo que tu fazes, em aceitar elogios que tu mereces? Porquê? E vamos lá longe à tua infância, eu sei. Esta jornada também já foi a minha e segue sendo para que eu te possa servir cada vez melhor. Repara, hoje tu poderás exercer um cargo de liderança e falo com primor, cumprindo tudo o que tens que cumprir, sabendo estabelecer objetivos, sabendo exigir o cumprimento desses objetivos. Tu podes ser premiada na tua área, mas internamente o que é que falta? Porque é que queres sempre fazer mais e mais e mais e mais? Enquanto não te sentes cansada, parece que não fizeste nada. De onde vem essa medida de que mais é melhor, menos é pior? Porquê? O que é que de facto te motiva? E por que será que tu não consegues parar? Por falta de gratidão, de contentamento? Falta sempre qualquer coisa? De onde vem esse padrão disfuncional? E será que usas máscaras? Todos usamos, mas quais serão as tuas? Em conflito interno, em guerra contigo mesma? Tu precisas ser a boazinha, a que faz tudo o que lhe pedem com primor, até vir aquele elogio. Se não vier elogio, se vier feedback, tu perdes o sono, perdes a postura, a compostura. Achar que és a pior do mundo. Porquê é que tens que ser sempre a primeira a dizer sim, a oferecer-se? Porquê é que tens que ser salvadora, a fazer até o que não te compete? Até vir aquele agradecimento, quando não vem o agradecimento, meu Deus, raiva sobre a outra pessoa, ingrata. Porquê é que precisas ser vista como a perfeita, sempre impecável, sempre em dia? Quem não deu a validação que tu hoje buscas a todo custo receber? Porquê é que tens tanto medo de crítica, de feedback? Quem é que te fez constantemente críticas sobre quem tu eras, sobre o que tu fazias, quando tu te esforçavas tanto, que hoje tu colocas-te na mão dos outros, sofrendo, sabe Deus e tu? Que efeitos? Porquê é que tu tens tanta dificuldade em sair desse relacionamento abusivo? Repetindo as críticas que tu temes tanto. Porquê é que essa pessoa pode criticar? Quando tu olhas para o passado com dor, com ressentimento, porque só te criticavam. Porquê é que tu permites que a pessoa ao teu lado o faça? Porquê é que tens tanto medo do novo, do futuro, de arriscar? Ficando demasiado tempo ou fora já do tempo, onde não és desejada, onde já não és necessária e onde já és muito cara para estar. Porquê é que no teu trabalho tu trocas dinheiro por elogios? Porquê é que tu nunca te ofereces para aquela promoção? Para aquela vaga de sonho? Porquê é que tu controlas demasiado os teus filhos com medo que eles vão para o mundo, porque se eles forem para o mundo tu ficas sem ninguém? Porquê é que a tua identidade se confunde com a identidade dos outros? Se me elogiam eu sou boa, se não me elogiam eu sou péssima. Entendes? Todas essas respostas estão lá no passado. Porquê? Porque se tu não estás em paz com o passado, em gratidão pela tua vida, em satisfação pelas tuas escolhas, é porque entendes que a tua vida não tem valor. Se tu estás nessa guerra interna, precisas urgentemente fazer a paz. Se tu estás nessa guerra interna, tu estás em rejeição da tua própria vida. E o que é que significa estar em rejeição da própria vida? Tu não te autovalorizas, não encontras valor em nada que tu fazes e tu fazes muito.
e fazes cada vez mais para encontrar essa validação, mas essa validação vem de tu seres grata pela tua vida no mínimo e todas as outras coisas que eu sei que tu fazes. Mas tu colocas a validação na mão dos outros e os outros fazem-te refém. Então tu não encontras autovalidação, não encontras fontes de gratidão sobre quem tu és, sobre a tua vida. Tu não consegues agradecer pai e mãe por pelo menos terem-te dado a vida e hoje teres aqui adulta com todas as capacidades para tomar as tuas escolhas. Se tu não te autovalidas, como tens autoestima? Não existe. A autoestima é a tua capacidade de olhares para ti e dizeres: eu estou bem de acordo com o quê? Princípios e valores. Mas se tu estás em guerra com a tua própria vida, esses próprios princípios e valores já estarão a ser violados há muito tempo, precisamente no que eu apontava antes, fazendo mais do que te compete, fazendo o que é errado. E tu sabes, porque a autossabotagem precisa da consciência. Não é autossabotagem se o fizerem inconsciência. Inconsciente torna-te imatura, torna-te inconsciente. Autossabotagem não. Autossabotagem pede consciência de que tu estás a fazer algo, que tu sabes que não é certo, que tu sabes que é errado, que tu sabes que não devias ser tu, que tu sabes que estás fora do lugar e tu mesmo assim vais e fazes. Porque encontras um para quê muito forte. O porquê é a dor. Mesmo que tu não reconheças. Mas o para quê é tu foste lá e tu deste a desculpa certa para agires contra ti mesma. Como eu costumo dizer, picar o teu próprio olho e dar tiros no teu próprio pé. É o que tu fazes quando ages contra os teus princípios e valores. A tua autoestima baixa. Okay? Então eu estava aqui no 3. Autoestima baixa. Com baixa autoestima, como é que tu vais desenvolver relacionamentos harmoniosos, equilibrados, dar e receber, se estás em disfunção? E por último, em guerra contigo mesma, tu não consegues criar e desenvolver aquilo que te dá uma força interna quando tudo falha, que é a visão positiva do futuro. Quando o corpo não tem força, é lá que tu vais buscar motivação, razões para seres disciplinada, razões para no fundo do poço tentares de novo e voltares a sair. É a visão positiva do futuro. Sem ela fica muito difícil, mas tu não consegues criá-la, porque visão positiva de futuro não habita no mesmo espaço em guerra com o passado. A tua criança e a tua versão adulta não podem habitar no mesmo espaço. A criança, ela não faz dinheiro. Ela tem uns tostões que lhe dão. Ela pode ganhar dinheiro. Fazer, não. A adulta faz dinheiro. A adulta trabalha, pode mudar de trabalho, pode empreender, pode ter renda extra, pode ter um marido com quem partilha e aumenta a sua riqueza. A criança não. A criança não namora. Então a criança não sabe o que é criar e desenvolver um relacionamento em equilíbrio, dar e receber. Não sabe o que é sexualidade, intimidade, toque. A criança, ela não gera e lidera equipas e nem tem que existir em equipa. Ela não sabe o que é ter uma família de origem e ter uma família construída com o seu relacionamento. A criança não tem responsabilidades, a criança obedece. A adulta não. A adulta faz acontecer. Okay? A criança não se posiciona porque não tem autonomia. A adulta tem. Tem autonomia para sair daqui para ali, mudar para ali, quantas vezes for preciso. Então não podem habitar as mesmas necessidades, as mesmas psiques no mesmo espaço. Porque a criança só quer o que quer. Não é? Às vezes até passa de se tirar para o chão, fazer birras, gritar. A adulta não. A adulta tem que fazer o que é preciso. Ponto.
A adulta, muitas vezes, tem que fazer o que não gosta, mas que é necessário para ela alcançar alguma coisa. Então não pode habitar no mesmo espaço. Então como é que se gera? Porque a criança interior, ela existe. Ela é uma persona psicológica em nós. Ela guarda as nossas memórias. Ela guarda as feridas emocionais. Ela é geradora dos nossos vícios, porque através dela nós aprendemos a sobreviver à dor que ela sentiu. Então nós precisamos pacificar esse processo. E isso é o fazer a paz. Ok? Se participares num dos meus programas, eu vou ajudar-te a fazer precisamente esse processo. É o início de toda a mentoria. Mentoria que tu faças comigo, retiro, imersão, é sempre aqui o ponto de partida. Precisamos chegar ao aqui e ao agora. No caso da Ana Sofia, nós precisamos fazer, no tempo que tivermos, todo esse exercício para chegarmos até aqui, para daqui construirmos a visão positiva do futuro, da versão futura da Ana Sofia. E é assim contigo. E quem é curada é essa criança e as experiências que ela tem guardadas bem no subconsciente, mas que hoje ativam os teus mecanismos de defesa, porque em modo de sobrevivência, e isso atrapalha, não se coaduna com o futuro que tu mereces e desejas viver. Okay? Então, como eu dizia no início, e antes de terminar a aula, a origem da dor está nas experiências passadas, às quais tu deste um significado para a tua identidade. Se isto aconteceu, é porque eu. Se aquilo não aconteceu, foi porque eu. Sempre que isto acontece, quer dizer que eu. Quando não acontece, também quer dizer que eu. Então hoje, adulta, tu tens um eu que não serve mais. Muito menos a tua melhor versão, a que está do outro lado dessa dor, à tua espera, com resultados extraordinários, à espera que tu tomes posse. Entendes? Então, este conjunto de aulas que eu preparei para ti, eu vou dar-te sim exercícios para fazer, mas esta considero uma introdução para que quando fores assistir às outras, não faças só por fazer. Foram preparadas com muito carinho para ti, para que te possam ajudar a trazer consciência. Então vem sempre preparada com um bloco de notas, com uma caneta, vem com tempo, sem distrações. Ficam gravadas, certo? Então eu podia dizer-te, põe os fones enquanto estás a arrumar, enquanto estás a cozinhar, mas se tu estiveres quieta, a olhar para mim, a tirar as tuas notas, tu vais ter resultados. Tá? Outra coisa que eu te peço, além do bloco de notas, da caneta, da tua vontade, do teu tempo, da tua disponibilidade, é que sempre que fizer sentido para ti alguma coisa, tu ganhas o hábito, e isso também vai funcionar para ti, para que percas medo de feedback e que passes, na verdade, a respeitar, que passes a dar feedback, notas, críticas, coisas que despertei, ajudei a despertar em ti, comentários. Comenta, ganha esse hábito, já que eu estou a dar-te algo precioso. Gostaria de receber também. E o que tu tens mais precioso para mim é o teu feedback. Todo ele. Mas positivo, se fez positivamente efeito em ti, partilha, nem que seja só para me deixares um coração, e partilha com outras pessoas. Quem sabe eu ajudo a transformar o teu relacionamento. Os exercícios que eu vou te sugerir aqui, alguns são para fazeres a dois, alguns serão para fazeres com os teus filhos, outros são para fazeres contigo, outros serão para experimentares no teu trabalho. Tá? Então assim estamos. As aulas, elas não vão ser longas, elas terão no máximo 30 minutos, tá? Sempre entre 20 a 30 minutos. São para despertar consciência em ti. Vai prestando atenção, segue-me nas redes, segue-me no Instagram, segue-me no LinkedIn, segue aqui no canal do YouTube. Brevemente eu vou abrir as vagas da minha Jornada do Trevo, turma 3.
tá? Vou andar por aí agora no verão, é uma boa altura para fazermos masterclasses solidárias. Também estou sempre a trabalhar com empresas através de palestras, se fizer sentido para ti, se estiveres numa posição de liderança ou numa posição de recursos humanos e quiseres que eu vá trabalhar junto das tuas equipas, eu ajudo a alavancar os resultados, faço a análise do perfil comportamental das pessoas e da equipa para tu perceberes como líder, como ajudar essas pessoas a irem também como tu, de um ponto ao outro, tá? De um ponto de estagnação, de um ponto de falta de comunicação, de conflitos, para um ponto de harmonia em que juntos somos mesmo mais fortes e os nossos resultados mostram, tá certo? Então vá, estamos juntos, vemo-nos na aula 2. Bem-ajas.